Não, acho que talvez funcione. Bom dia, bom dia. Desculpe o atraso, mas aquele cafezinho ali e uma conversinha, gente, é uma das coisas, mais uma das coisas abençoadas que a igreja nos dá, não é? É a comunhão, é a amizade, é o compartilhar, e por isso estamos aqui. E nós estamos vendo algumas situações, desde o ano passado, algumas situações que às vezes chamamos de difíceis, textos que nós não entendemos bem, e agora nós estamos no Velho Testamento. Nós estamos entrando na fase, agora, de ver um pouco sobre os profetas, chamados, em especial, 3 aulas sobre os chamados profetas maiores. Esses maiores aí é um adjetivo, não sei se é adjetivo isso, falando daqueles que tiveram um tempo de vida, um tempo de ministério maior, que escreveram mais. Então, não é maior no sentido de qualidade, de ministério melhor ou pior, não. É um povo que era amado por Deus, escolhido por Deus, para que pudesse ser o propagador, o exemplo daquilo que Deus poderia fazer numa nação e em pessoas, precisava de gente para ajudar a manter o caminho, manter a linha, manter o trilho. E aí então Deus encaminha esses profetas. E hoje nós vamos ver um pouquinho, não é da vida, mas o porquê da existência deles. Eu não diria que isso está bem enquadrado no situação difícil, ou frase difícil, ou alguma coisa assim que não dá para entender. Mas nós vamos focar um pouquinho hoje, por que Deus precisava tanto desses sujeitos? Será que Deus não podia fazer sozinho isso? Então é só para nós pararmos um pouquinho hoje para pensar e para aprender que Deus decidiu que humanos seriam alcançados por outros humanos, seriam abençoados por outros humanos. O método, a gente pode olhar, eu questiono, Deus podia ter arrumado um jeito mais fácil. Mas o exemplo maior é que o próprio Deus se fez homem para atingir a gente, se fez gente para atingir a gente, para sofrer as nossas dores, para apanhar como nós apanhamos, para ter desafios como nós temos, para reconhecer a dependência de Deus como nós precisamos aprender. Então Jesus veio e sofreu as nossas dores do jeito que vivemos, viu morte, viu gente doente, viu gente sofrendo, viu gente gritando, viu gente endemoniada, viu criança, viu adulto, viu autoridade corrupta, viu autoridade metade corrupta, viu autoridade sem nenhum escrúpulo, viu gente que usava a religião para benefício próprio. Jesus viu e viveu exatamente o que nós vivemos. Então, Deus decidiu, quando nos criou e quando nós pisamos na bola, Ele decidiu nos amar do jeito que somos. E assim apareceram os profetas. E nós vamos ler, então, inicialmente um texto bíblico. Tem aqui um aparelhinho, nossa, moderno, novo, hein? Como se usa esse agora? Vamos ver. Opa! Inicialmente eu só quero colocar, porque nós temos às vezes a impressão do que eram aqueles profetas, né? Não eram tagarelas histéricos, nem videntes esotéricos, não é o cara que você vai lá, assim, ó, alguém já passou, principalmente em poste, em parede,
leio a sua mão. O profeta não era esse cara que você vai lá, leia a minha mão para ver se eu vou ter sorte naquele negócio que eu vou fazer. Olha, eu estou pensando em comprar um carro e eu não sei se compro o carro amarelo ou vermelho. Alguém vai ler a minha mão porque vai me dizer se eu devo comprar o amarelo ou o vermelho. Ou se eu devo comprar uma Mercedes ou um casinho daquele antigo 1.0. Isso é mais fácil de resolver, né? É só olhar a conta. Conta corrente, esse é mais fácil. Não é? E também não eram fanáticos religiosos. Mas era gente que sofria e que amava aquele povo. Mas eu quero fazer uma pergunta antes. Mas antes ainda, nós vamos orar para que Deus abençoe esse momento, apesar de vocês terem aqui hoje um tagarela, e pedir que Deus nos oriente, nos abençoe, que Deus nos cure. E falando que Deus nos cure, nós vamos pedir para um médico fazer uma oração para que Deus nos oriente hoje, não é? Para ver se a gente tem a alma meio curada também hoje. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por permitir que nós nos chamemos de Pai. Isso acontece graças à benevolência do Teu Filho Jesus. Nós estamos na Tua casa para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Nesse momento em que nós vamos nos aprofundar nas Suas Escrituras, que nós possamos aproveitar, aprender e introjetar tudo aquilo que nos for dito. Fica conosco, fica com as nossas famílias, fica com a nossa comunidade, fica com o povo de Deus. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Amém. Pode desligar, Celso. Obrigado. Antes, nós vamos ler um texto em Gênesis, que a princípio não tem nada a ver com o profeta. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Tem um momento aqui em que Deus criou o ser humano, criou o casal, e o pessoal agora vai pisar na bola. Celso, quem tem uma tradução aí? Alguém tem uma tradução na linguagem de hoje? Tem aqui? Não, acho que não é a linguagem de hoje. Hein? A sua é linguagem de hoje? Então, Gênesis 3. Gênesis, para quem não sabe, é antes de Apocalipse. Ué, estou mentindo? Capítulo 3, nós vamos ler. Qual versículo? Vamos ler o... Pode ir lendo? Pode ir lendo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque você sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus,
que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Só um momentinho só. Prestem atenção agora. Qual é a forma como Deus vai conversar? Então, teve o relato da desobediência, agora Deus vai conversar com eles. Então, nós temos, o versículo anterior foi lido, dizendo, olha, Deus chegou, os homens, o casal se escondeu, e agora Deus vai conversar. Preste atenção na conversa, como Deus age, como Deus fala, ok? Pode continuar. Onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha esposa, minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma e outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Mas por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimentos suficientes para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e sará para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Até aqui, porque senão a gente gasta muito tempo. Vamos pensar o seguinte, como que Deus conversou? Vocês veem qual imagem Deus conversando com Abraão? Então, como é que vocês veem essa pessoa conversando com Adão e com Eva? Ele chega xingando? Como que ele chega? Como Deus chega e conversa? Como que é? Só falta falar calmo, sereno e tranquilo, né? Para os cristãos mais antigos, sabe que tem um hino famoso, né? Então, ele está aqui, calmo. Calmo. O que mais? Ele pergunta, mas quem que faz esse tipo de... Alguém aqui é psicólogo? Tem psicólogo aí? Normalmente, muitas vezes em terapia tem isso, né? Em alguns tipos de terapia, o psicólogo faz algumas perguntas, ele já sabe a resposta, e muitas vezes pai e mãe faz isso, né? O que você fez? Já sabe, né? Avó e vô, muitas vezes, não fazem isso. Ah, coitadinho, ele é tão bonitinho, né? A criança xingou, puxou a mesa, jogou leite para cima.
Aí a avó fala assim, como é dinâmico esse meu neto, não é? Que iniciativa ele tem. Mas isso aí é só um detalhe. O que mais? Quem que tem personalidade? Ah, a criança. Ah, é, exato. O avô fala, meu neto tem personalidade. Não é? Mas voltando aqui em Deus, pergunta, mas já sabe a resposta. Como é que... estabelece um diálogo. Diálogo ainda tem acento, não tem? Ok, obrigado. Porque as coisas mudaram de vez em quando, eu... Proparoxítona continua com acento. É isso aí, vamos aprendendo. Seminarista lá, ó. Seminarista que depois vai escrever e falar, tem que saber, né? Proparoxítona ainda tem acento. O que mais quando Deus chega? Deus aqui é um professor ou não? Na conversa. Ele repreende ou não? Repreensão. Tem algum... O que Deus fala que vai acontecer? Como é que é? Um monte de coisa. Fala uma. Então tem... Ele fala das consequências. Ok? Fale uma consequência que Deus disse nesse texto. Dor no parto. Mesmo com cesárea, viu? Tem que trabalhar duro. Exato, eu falar, viu? Mineiro é esperto, viu? Pessoal de Uberaba não é brincadeira, viu? O que mais? Tem consequências? Hein? Tem consequência para todo mundo? Hein? O homem vai voltar ao pó, mais uma consequência. É interessante, não foi lido isto, não é? Olha só, o que Deus disse lá para... O que Deus disse para a serpente? Como é que é? Olha o versículo 15. Entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo de Jesus Cristo. Então, olha, Deus está dizendo aqui, tem consequências, mas Deus já está chegando com o remédio. Deus já está anunciando salvação. Bom, a gente não vai espremer esse texto demais, porque não é o propósito. Mas eu quero mostrar que, se nós lermos esse texto mais devagar, nós vamos ver que aqui Deus foi o primeiro profeta. Porque é isso que o profeta faz. O profeta não chegava chutando balde, dando murro na boca, chamando de sem vergonha. Primeiro, nós vamos ver, e o exemplo maior é Jesus. Jesus é um professor, usava figuras de linguagem para que as pessoas entendessem. Se comunicava adequadamente. Esse calmo aqui, ó, quer dizer, colocar um contrário aqui, né? Deus não chegou aos berros.
Porque não adianta, é pedagogo. Não adianta chegar xingando. Chegar xingando, tá certo, né? Chegar xingando os dois com X, né? Ô, terrível, hein? Há um jeito de chegar. Mas é importante, Deus fala aqui também, e aí a gente encerra isto aqui, existia uma referência. Existia uma referência. Eu aprendi na escola que referência tinha acento circunflexo, agora tiraram, hein? Mas tiraram, mas não tiraram, né? Os nossos corretores ortográficos dos computadores ainda tudo põe, né? Mas a referência qual era? O que Deus havia dito antes. Vocês poderão fazer tudo isso, mas aquilo não. Existia uma referência. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho os profetas. E nós vamos ver que eles vão se comunicar para que todos possam voltar a essa referência. E principalmente, o profeta sempre estava anunciando a salvação. O que os profetas mais fazem, se nós olharmos a mensagem completa deles, é anunciar a salvação. Que Deus fez aqui, que Deus anunciou aqui, que Deus proclamou aqui. Mas a história que começa agora é uma história de salvação. E Deus, o tempo todo, vai dar oportunidade, vai anunciar salvação, mesmo que às vezes ele tenha que pegar o chinelo e dar umas boas chineladas no traseiro para que a pessoa se emendasse. Então, em Gênesis 3, a gente tem o grande primeiro profeta conversando, referenciando, mostrando o caminho, proclamando, tem consequência e vai começar a colher a consequência já. Mas a salvação está anunciada. E o Velho Testamento é isto. O Velho Testamento, o tempo todo, ele fala da graça de Deus. Ele fala que Jesus Cristo vai vir, como o versículo 15 aqui, de Gênesis 3, quando Deus fala que o descendente singular da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Vai pisar, vai massacrar, vai destruir. Tinha um aparelhinho aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Vamos avançar um pouco. Nós vamos pegar um texto, e aí, antes, nós vamos passar isso aí. Alguém podia apagar mais duas aqui, pelo menos? Ó, secretário de primeira lá que eu arrumei, ó. Cara é bom, viu? Esse aí, estou cevando ele faz uns 23 anos. Olha só o que eram os profetas. E ao ler um texto, nós vamos ver que é isso que Deus quer de nós. É para isso que Deus nos chama. Vamos ler. Eu vou lendo e vocês vão lendo juntos. Possuíam um coração dedicado a Deus, forte senso de chamado ou de convocação. Eles eram emissários de Deus. Levam adiante a verdade de Deus para a sua geração, mensageiros de Deus. É engraçado, né? Mais ou menos 350 vezes aparece essa expressão nesses profetas, que são aí o Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Mas o pessoal está afinado, gente.
umas 350 vezes fala assim, assim diz o Senhor. Não é? O cara, nesse momento, ele está se pondo como porta-voz. Mas o profeta era muito mais do que isso. Que porta-voz pode ser, entre aspas, quase um papagaio, um repetidor. Mas o profeta era muito mais do que isso. Porque ele encarnava a coisa e ele, o tempo todo, trabalhava para que se implantasse aquela visão de Deus nos corações. Pré-anunciadores. Anunciava muitas vezes o futuro próximo ou distante. Daniel trabalhou muito com isso. Isaías também. Indivíduos criativos na comunicação da mensagem. Vamos pegar uma das mensagens para ver. Aparelhinho. Antes, olha como é interessante a época em que eles trabalharam. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Primeiro, foram homens que falavam a toda a nação, a todas as pessoas e aos reis e à liderança. Não era um sujeito que ia lá na casa de um, tomava um cafezinho, aí falava, olha, você vai amanhã ter uma colheita boa, tá? Não, ele não tinha essa ação. Não era para isso que eles eram chamados, mas eram chamados para trabalhar na restauração da alma de todo o povo, para reconectar as pessoas com Deus. Porque atrás disso tinha um Deus Salvador. Então eles estavam implantando, reconduzindo, realinhando, incentivando, falando de consequências, levando as pessoas a atingir o propósito de Deus, que é a salvação dos que creem. Esse é o papel do cristão e do profeta. E nesse período de 800 a 450 antes de Cristo, foi exatamente o período em que a liderança de Israel começou a pisar na bola. É uma fase, por exemplo, pós-Davi, pós-Salomão. Na época de Salomão, a coisa já começou a entortar. Passou Salomão, aí já precisava de profeta. Já precisava de gente que anunciava porque o povo estava se desviando, porque a liderança estava pisando na bola. Então, há uma coerência entre a necessidade espiritual, aí tinha desvios de conduta, desvios de vida, desvios de santidade, desvios de rumo. Aí Deus, então, trouxe pessoas para que pudessem realinhar, anunciar o que Deus pensava, gente que ficasse repetindo muita coisa que Moisés havia dito, gente que cutucava o povo, e a maioria das mensagens eram mensagens semelhantes a que Moisés deixou. Eles não inventavam a roda. Josué também falou, gente, se vocês andarem nos caminhos, se vocês se santificarem, andarem com Deus, Deus vai dirigir tranquilamente a vida de vocês. Mas se não, como Deus não vai abrir mão de vocês, se vocês pisarem na bola, Deus não vai recomeçar fazendo assim, vou jogar vocês fora, vou mandar um outro dilúvio, vou matar vocês e vou começar um povo novo. Quando Deus nos criou, Ele assumiu a responsabilidade por essa criação. E quando Deus escolheu o povo de Israel, não porque fosse mais bonitinho, mas escolheu um povo, porque através desse povo Ele queria alcançar o mundo inteiro. Através desse povo Ele queria enviar aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então Ele escolheu um veículo, que era um povo, gente, para alcançar outras pessoas, outras gentes, outros povos, gente como a gente.
Por isso que a gente fala que escolheu o pior que tinha, era Israel. E Deus fala, olha, eu escolhi vocês porque vocês eram os piores, porque vocês não eram nada. Como a gente? E o plano salvador estava em todas as mensagens desses profetas, que falavam a todos. E esses profetas, tinha gente bem letrada, e tinha gente que não, provavelmente nem sabia escrever. O Jeremias era um, mas o Jeremias tinha um secretário, tinha um datilógrafo, tinha um digitador. O Jeremias ditou tudo o que nós temos escrito dele. Já o Isaías, provavelmente, tudo indica que o cara foi estudar, provavelmente numa universidade de Casabranca, por exemplo, cidadão. Depois de passar em Harvard, provavelmente Isaías fez pós-doc em Casabranca. Passou por Piracicaba de leve. Não sei se chegou a passar em Uberaba, mas tudo bem. Mas o Isaías era assim, o Daniel era letrado. Mas não importa, porque Deus foi escolhendo pessoas. O Amós cuidava de gado, cuidava de ovelha, cuidava de vaca. Não era letrado. E Deus foi escolhendo pessoas para anunciar, para fazer o que Deus sabia, o que Deus fez. Então, vamos pegar aqui, 2 textos de Jeremias. Muito bem, nossa, já falta 20 minutos só. Jeremias, olha só, vamos ver um pouquinho. Jeremias 1, de 4 a 10. Não, vamos direto aqui. O Jeremias. Deus chamou o Jeremias lá no capítulo 1. Veja que o cara já era meio enroscado. O Jeremias era um cara. Nós temos o texto, o livro de Lamentações. Lamentações, Geraldo Valim vai falar um pouquinho, domingo que vem, sobre Lamentações. De um texto específico de Lamentações, Jeremias que escreveu. Ele é apelidado de profeta chorão, porque o cara reclamava, porque o cara amava aquele povo e não aguentava ver o povo fazendo o que fazia. Não é? Então, olha assim, e Deus chega para ele e fala assim no versículo 5, capítulo 1. Aqui é uma outra versão também. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, quer dizer, te separei, e as nações te dei por profeta. Aí o Jeremias fala no versículo 6, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aí Deus fica bravo com ele e fala, você vai porque vai, e eu te escolhi e você vai. Não é? E ainda, lá em Jeremias 16, e Deus ainda fala para ele, olha, e mais... Você não vai casar, você não vai ter filho, vai viver uma vida solitária. Então a vida do profeta não era muito fácil. Ele foi jogado na cisterna não tinha água, tinha só barro, ficou lá. Então os profetas pastaram muito, mas eles tinham um senso de chamado, uma convicção muito grande, de que eram chamados por Deus, eram amados por Deus, e eles tinham uma missão. Isso precisa nos cutucar. Vamos ter plena convicção de que Deus nos amou, que Deus não vai desistir de nós de jeito nenhum, por mais que a gente venha pisar na bola, Deus incansavelmente vai nos cutucar, vai nos cutucar. E esse Deus se comunica conosco. Jeremias 18. Essa é uma das imagens mais lindas que Jeremias nos deixa. E veja que em cada mensagem do profeta, o amor, a restauração, a salvação está por trás. Eu vou ler, porque eu vou lendo um pouco mais rápido e
por causa do tempo. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Veja, esse é o profeta. Olha só, Deus falando para o Jeremias. Aí Jeremias entende então a mente de Deus e olha como Deus se comunica. Deus se comunica de uma forma inteligente, clara e falando de restauração. O oleiro, naquela época, fala aqui que ele, como o vaso que ele fazia se quebrou na sua mão. Não, versículo 3, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O dispositivo para fazer um vaso é um dispositivo assim, rudimentar, que ele usava as mãos e os pés. Os pés é como se tivessem uns pedais de bicicleta. Ele ia pedalando e o vaso ia rodando em cima, a massa que ele iria construindo, e com a mão ele ia moldando. Mas tinha que ser muito devagar, porque ele tinha que secar. Era necessário tirar todas as pedrinhas. Dependendo do vaso, podia demorar X semanas para ficar pronto. Tem todo um processo de secagem. Conforme o vaso, podia ser feito mais rápido. É igual uma pedra preciosa, né? E a mensagem que Jeremias passa a esse povo é: Deus é um oleiro, e por mais estragados que vocês estejam, eu posso recuperá-los, eu posso refazê-los. Agora você pense um pouquinho na sua comunicação com as pessoas que estão ao seu lado, lá no trabalho, em casa. Como você se comunica? Com os filhos, com os vizinhos? Veja que uma boa comunicação não precisa incluir berro, dureza, não precisa falar de certo modo para dar uma lição de moral no outro, para humilhar o outro, para falar que o outro é burro. E na nossa visão é mesmo, né? Porque quem está ao nosso lado não tem a visão completa e boa que a gente tem, né? Mas há formas de dizer, e Deus usa profetas, como lá em Gênesis 3. Uma forma de se comunicar inteligente e amável, que faz efeito. E atrás disso o que tem? O Deus Salvador. O Velho Testamento, como eu disse, ele é carregado de misericórdia, ele transborda de graça. E de vez em quando a gente vê lá Deus apertando, de vez em quando uma chinelada no traseiro às vezes acorda, né? Faz bem. Não é um murro na boca, não é um coice na cara, mas uma boa chinelada. Muitas vezes Deus aplicava, mas atrás disso tem essa mensagem de salvadora. Mas Deus é tão gozado, às vezes, e nós vamos ver Jeremias 32. Jeremias 32 é uma coisa esquisita, porque às vezes Deus é esquisito. Às vezes a gente não entende o que Deus faz. E às vezes Deus mostra um caminho para a gente, e enfim, Deus às vezes se comunica, mas é sempre um Deus de misericórdia.
Deixa eu ver se eu acho aqui, Jeremias, 32, né? Tá. Aqui vamos ver, aqui. Versículo 6. Versículo 6. Bom, deixa eu contar um pouquinho antes do histórico aqui. Jeremias viveu no momento anterior à tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, esse processo de tomada foi um processo de décadas. A Síria tinha que derrotar, a Babilônia tinha que derrotar a Síria, Egito, outros povos. Israel nem fazia cócega. Então foi um processo de tomada meio lento. Certa vez Nabucodonosor estava chegando perto de Judá para tomar, mas aconteceram algumas coisas e não deu certo. Época do rei Ezequias. Mas chegou uma época em que Nabucodonosor tomou de vez. Então, isso foi um processo de décadas de aperto, onde as cidades mais fortes ao lado de Jerusalém, ou um pouco distantes de Jerusalém, foram tomadas aos poucos. Mas Jeremias era um profeta que Israel estava tão insubordinado, a situação era tão caótica, em todas as áreas sociais, política, econômica, espiritual, em que Deus falou para Jeremias, olha, agora não adianta mais, mesmo que eles se arrependam, eles vão para o cativeiro. Eu vou dar um nó neles, depois eu vou trazê-los de volta. E agora não tem mais jeito. Agora eles vão, nem adianta se arrepender. Então o Jeremias já falava assim, olha, gente, vocês vão para o cativeiro, não tem mais jeito. E a esfrega que vocês vão levar, nova geração vai voltar e Deus vai continuar a sua obra de salvação. Então estava tudo perdido, pelo menos a curto prazo. Aí Deus chega para o nosso amigo Jeremias e fala, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade, quer dizer, a minha terra, a minha herança, que está na cidade de Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Isso aqui tem uma história. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, essa aqui, o Jeremias estava meio preso. Era uma prisão onde ele não estava na masmorra, mas estava impedido de andar para lá e para cá. Então chega o primo dele e fala assim, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto, olha só, gente, quem é advogado aí? Passou a escritura, registrou no cartório. Confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, que era o secretário dele, filho de Nerias, filho de Mazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma esses autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade e tal. Bom, parando aqui por causa do tempo. Veja bem,
vai haver uma invasão aqui. Vai haver uma invasão. Deus havia dito que Nabucodonosor ia invadir, Israel só começaria a voltar, e aí já eram os netos, daqui 70 anos. Você tem um dinheiro. Eles vão tomar a sua terra, vão tomar tudo. Você vai lá pro exílio, não vai voltar. Você tem dinheiro no banco, você tem uns dólares guardados, uns euros guardados. Você vai comprar uma terra? É muito melhor, não é? Você ir lá para o exílio, mas com os dólares. Dólar vale em qualquer lugar? Os euros? Qualquer lugar? E você vai comprar um campo que não vai usar, vai comprar uma chácara. Que mau negócio Deus fez esse cara fazer. Quando você está em dúvida, se compra ou não compra uma coisa, você faz oração para que Deus responda se é bom o negócio ou não, né? Se você deve comprar ou não, não é? Pede para os irmãos ajuda. Já pensou, você chegar para Deus, Deus, me oriente se eu devo fazer isso ou aquilo. E Deus te dá uma orientação que é um mau negócio. Esse Deus é esquisito. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Primeiro, você compra, passa a escritura, registra, guarda num vaso. Porque o vaso não iria quebrar, conserva. Vai ficar lá enterrado em algum lugar e daqui 100 anos alguém vai lá, dentro daquele vaso tem uma escritura. O que Deus estava querendo dizer? Vocês irão para o exílio. Os netos vão voltar um dia. E o campo vai estar aí. E vocês vão poder comprar, a vida de vocês vai voltar ao normal, porque vocês vão aprender a obedecer lá no exílio. O que Deus estava dizendo é, eu estou disciplinando vocês, mas o meu plano de salvação, através do qual eu vou alcançar o mundo inteiro, através do qual vai vir Jesus Cristo, eu vou continuar a minha obra na vida de vocês. Vocês são meu povo escolhido, eu não vou abrir mão de vocês. Eu não vou abrir mão de vocês. Apesar de estar disciplinando duramente, porque vocês são um povo de cabeça dura. Mas o que Deus está dizendo é, eu amo vocês, eu vou até o fim. E mesmo que vocês desobedeçam, eu ainda sou pai de vocês, eu sou responsável por vocês, eu decidi amá-los, e vou cuidar até o fim. Esse é o profeta. O profeta está dando um exemplo a todo mundo. A compra foi registrada na frente de todo mundo ficou sabendo que aquele sacerdote fez um mau negócio. Na verdade, aquilo era uma proclamação da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. O Deus da restauração. Veja o jeito que Deus pensou. Porque todos nós, seres humanos, somos agarrados numa terrinha, no nosso apartamento, nas nossas coisas, na nossa escritura, no registro. Será que está ok o registro? É meu. E como Deus sabia disto, Deus falou, compra. Pode comprar, vai ser bom negócio. Daqui a 100 anos vai valer uma grana preta. Mas daqui a 100 anos eu não estou aqui. Daqui a 100 anos vai ser um ótimo negócio. Você compraria? Aí Deus está dizendo, isso é graça, porque eu vou trazê-lo de volta. E assim então, a gente viu um pouquinho do que é o profeta. É o que se comunica. E concluindo, eu acho que já foi aqui. Aqui eu coloquei, lembra o primeiro profeta que nós falamos aqui? Eu pensando em casa lá, o primeiro profeta, ele procurou o pecador, fez perguntas, questiona a situação,
julga a situação, promulga a sentença, comunica perdão e salvação. Os profetas comunicavam ao povo e à liderança. Não era uma fala individual para melhorar a vida de um. Era uma visão pública, de restauração. Era uma visão que iria atender a todos. Não era uma visão para atender só o parente. Não, era uma visão para abençoar a todos. A mensagem almejava arrependimento e perdão. Os profetas, como João Batista, eu trouxe esse exemplo, preparavam o povo para a vinda do Messias. Lá em Gênesis 3, aquele exemplo, Deus estava dizendo que viria o Salvador. E a mensagem dele, a mensagem do profeta e de João Batista, um exemplo claro na nossa mente, era para isso. Os profetas tinham plena convicção do chamado vitalício, chamado nosso é para sempre. O chamado de andarmos em santidade diante de Deus, andarmos na presença dele e abençoarmos outros. É para sempre, esse não tem aposentadoria. Coração e mente em Deus e na sua palavra. Isso tem que ter uma referência. Esse é o chamado, essa é a convocação que o profeta faz e que Deus nos chama a fazer também. Deus escolheu e chamou um povo, a sua igreja, e não abre mão dela. Isso é um alívio para nós. Essa é a grande notícia. Apesar das nossas lutas, dificuldades, manias, tudo que fazemos, pensamos, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de nós. Essa é a mensagem que os profetas passavam. E como aplicação, eu trouxe isto. Eu espero que isso possa ajudar. Talvez nós precisamos avaliarmos nossa agenda mental e física de acordo com a palavra de Deus. As atitudes, desde aquela do Adão e Eva e depois dali para frente. A referência da nossa vida tem que ser o que Deus pensa. Achei muito interessante a mensagem hoje de manhã. A última palavra no sermão, o reverendo Fernando, ele fala da igreja que inventou a sua missão, que perdeu o rumo. A igreja na história foi perdendo o rumo, criou sua própria missão, achou isso ou aquilo. Acho que é o meu aparelhinho ali. Está dizendo, acabou. Mas a referência é a palavra de Deus. Adão e Eva perderam a referência. Redescobrir a posição e missão a nós dadas por Deus em Cristo Jesus. E o propósito de nossa existência é que Deus seja glorificado através dela. Como eu sempre termino às 11h30, hoje eu resolvi colocar isso aqui para não criar um impasse com os nossos irmãos. Né? Nunca criou, mas... Né? Alguma colocação? Alguma observação? Ninguém quer comentar alguma coisa? Dona Lígia, a senhora termina para a gente com uma oração. Dona Lígia anotou tudo aqui. Depois vai falar, você falou isso errado, você falou isso errado. Na próxima eu acerto. Senhor, nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui realmente para isso, para aprender mais de Ti, Senhor. E para Te agradecer, Senhor. Agradecer por Jesus Cristo, em quem nós recebemos a graça vinda de Ti. Te agradecer pelo Santo Espírito, que nos dirige e que falou conosco agora, nessa hora. Ó Senhor, leva-nos, Senhor, para nossas casas, pensando, Senhor, mais nessa lição de agora e saber, Senhor, que nós temos que seguir a direção de Deus na nossa vida. E depois, Senhor,
Nós precisamos sair para levar as tuas boas novas para as pessoas que têm contato conosco. Mas para isso, Senhor, precisamos que tu fales por nós e que tu nos ensines cada vez mais a viver a vida que tu queres. Nós te agradecemos e te louvamos. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom domingo a todos. Obrigado. Deixa eu ver que tradução é essa sua.